Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, que é pintar, eu experimento um tipo de prazer muito sofisticado, apesar de, naquele momento, bastante solitário. Aquela atividade de estar pintando em si só é um ganho imenso, que envolve um bem-estar, um prazer, uma sensação de estar alinhado com o momento. E depois eu fico pensando um pouco a respeito disso, o porquê daquela sensação tão especial em estar sujando um pano com cores e criando mundos que dizem respeito só a mim. Talvez também pela constatação que depois eu descubro que não dizem respeito só a mim. Mas no momento que eu estou fazendo, eu não estou pensando em nada disso. Isso é uma reflexão que estou tendo nesse momento e que de vez em quando eu penso sobre isso. E ao pensar sobre isso, ao refletir sobre isso, é inevitável lembrar da origem de tudo isso. E isso me remete diretamente à infância, porque eu tive o privilégio de nascer num ambiente que era inundado por esse tipo de coisas. Né? Eu fui filho de um pai que era artista, que fazia da pintura uma atividade quase diária, tinha o seu espaço de trabalho, na maior parte das vezes tive a oportunidade de estar acompanhando, às vezes de uma forma mais próxima, outras vezes com uma expectação mais distante, mas sempre sentindo aquela atividade meio mágica daquele cara que era meu pai, que a altas horas da noite se recolhia no ambiente dele. E eu dormi ouvindo aqueles sons da atividade dele, os cheiros de verniz, de tinta, os barulhinhos do pincel sendo limpo no jarro de água ou friccionando o tecido da tela, enfim. Eu estava dormindo e ao mesmo tempo que eu estava naquela atitude de estar deitado na minha cama, eu sabia que tinha ali num quarto próximo, que era meio mágico para mim, o meu pai numa atividade que me parecia bastante misteriosa, porque naquele momento, enquanto criança, eu não entendia direito o que estava se passando. Mas era um lugar altamente atraente para mim. A atividade dele provocava muito a minha curiosidade. Ele era bastante gentil no sentido das minhas visitas para inspecionar o que ele estava fazendo. E aos poucos fui conseguindo meus próprios momentos ali dentro, fazendo os meus primeiros exercícios de desenho, de rabiscos e até de pintura. De vez em quando sobrava para mim um canto de tela ou uma tela menor, em branco, e eu podia experimentar como que uma como, se, como se fosse uma brincadeira, e era uma brincadeira, e de uma certa forma continua sendo, uma coisa de mexer com o traço, com o desenho, com as formas, com as cores, ir conhecendo devagar os materiais, como se comportar com esses materiais, com a interação do meu pai, que ia, sempre que isso era possível, ia me ensinando aos poucos a ir mexendo com isso tudo. E eu fico pensando na importância disso para mim, na minha formação e na minha estruturação como artista. Que isso estivesse presente tão cedo na minha vida, me ajudando a ir me estruturando e tomando consciência de procedimentos, de atitudes,
Mesmo que eu fizesse isso sem estar racionalizando como eu estou nesse momento, mas é como se fosse uma forma de brincadeira divertida que veio ao longo da vida me fazendo tanto bem.